Fala galera, beleza? É o seguinte, o vídeo de hoje aqui é para falar sobre os 40 anos de um dos filmes mais emblemáticos dos anos 80. Isso mesmo, De Volta para o Futuro. Já deixa seu like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. E é o seguinte, esse filme aqui estreou em 1985 e foi o primeiro de uma bem-sucedida trilogia, que só foi finalizar em 1990, né? Os fãs ficaram assim, tipo, cerca de 4 anos até vir o segundo filme, né? Cujo o terceiro também foi feito em sequência. Enfim, a história desse filme, né, cara, basicamente é Marty McFly, né, aquele aluno adolescente, um pouco desajustado, né, fã de rock, né, toca guitarra. O pai é meio assim, vamos dizer, não é uma pessoa assim lá muito bem sucedida, tem um chefe abusivo e tudo mais. E ele não é contente com a vida que ele tem, né? Ele tem um amigo, que é o Dr. Emmett Brown, que é um cientista assim, é tido como um cientista maluco, que em determinado momento ele descobre, né, ele concretiza, né, algo que ele descobriu 30 anos antes, é, como viajar no tempo, né? E de alguma forma ele vai lá, mostra pro Marty, né, marcam de se encontrar madrugada, e ele mostra pro Marty como é que faz essa viagem e tal, coloca o seu cachorro Einstein ali, e o Marty McFly acaba acidentalmente viajando. Por quê? Porque para que a viagem fosse possível, se tornasse possível, teria que ter plutônio. E ele pegou plutônio de uns terroristas, né, da Líbia, né? E esses terroristas vão atrás dele. E o Marty acaba voltando para 1955 e rola toda aquela situação em que ele interfere no passado e o pai dele acaba se tornando depois bem sucedido, né? Tem o vilão Biff, né? Que é depois do que se torna o patrão do George McFly, né? Do pai dele. E tem toda aquela questão dele tentar avisar, né? O Dr. Brown, né? Que ele seria assassinado, mas ele nunca deixa porque isso pode criar um paradoxo, pode, enfim, né? Acontecer muita coisa de ruim, né? Se você interferir muito no passado, né? Enfim, rola o filme, né? Beleza, rola toda a situação ali. Termina a mil maravilha e com aquele gancho para vir para uma segunda sequência, né? A segunda sequência é 30 anos no futuro, né? Basicamente 2015. E o terceiro, né? Depois é no Velho Oeste, né? 100 anos antes, em 1885. E é legal, cara, é um filme assim muito bacana, porque é um filme que ele pega muito assim pela aquela questão da amizade, né? Entre um adolescente, um senhor um pouco mais velho, mas que tem uma alma um pouco infantil, né? Até assim, tipo, o filme deixa claro, mas o Dr. Brown, acho que a primeira mulher que ele teve ali assim foi a Clara, né? No terceiro filme. Então ele era meio que uma alma assim de criança, né? De adolescente, que se encontrava fazendo aquilo lá, né? E assim, tipo, toda criança que assistiu esse filme dos anos 80 e 90, assim como eu, ficavam loucos para ter um DeLorean no futuro, né? Pô, eu quero ter esse carro, né, quando crescer. E eu basicamente nunca cheguei perto de um, cara. O máximo que eu cheguei perto de um DeLorean foi nos Hot Wheels, né, quando lançaram anos depois, né, algumas coleções, né? Incluindo até a coleção da Máquina do Tempo mesmo, né? Enfim, a grande questão é, você acha que esse filme merecia, cara, uma continuação, um remake? Eu já lancei um vídeo, né, sobre isso aí há algum tempo, né? Alguns anos eu lancei um vídeo a respeito disso, mas esse ano aqui é bem assim, emblemático por ser o aniversário de 40 anos dessa obra, né? E já tem mais ou menos uns 2 anos aí que anda circulando alguns trailers, né, editados por fãs, né? Como por exemplo, Esquecendo de Mim, pegam cenas de vários filmes, né, que o Macaulay Culkin, que o irmão dele participou, e fazem algumas misturam com cenas da época lá, como se fosse ter uma continuação. Fizeram uma recente aí, cara, até utilizando acho que um pouco de inteligência artificial, de CGI, como o Tom Holland sendo, né, o filho do Marty McFly, né, redescobrindo, né, a máquina do tempo, né. O Marty McFly é professor da faculdade. Em algumas histórias você coloca, ele é como filho, em algumas outras histórias não, ele é só basicamente um aluno curioso, né, que acaba tendo acesso a essa máquina do tempo e mostra, né, tipo, mas assim, num futuro bem assim, daquele naipe do Star Wars, né, que era tipo, os carros andando assim no espaço e tal. No dois tem uma coisa parecida, né, mas é bem mais realista do que essa cena em si, né.
E, cara, assim, foi, poxa, né, despertou bastante a atenção, né? E aí a gente acaba assim, né, tendo, você sabe que você já desconfia, né? Falou, é sério, não, é porque ninguém falou nada, né? E aí você vai buscando informações. Eu descobri que o Robert Zemeckis, né, que é um dos donos, né, do filme, da história em si, ele disse que ele não pretende fazer uma continuação desse filme, porque é um filme bem resolvido. São é uma história com 3 partes, com 3 sequências muito bem amarrada. Eu pesquisei algumas coisas, tem alguns filmes não oficiais, né, da época lá, um com o Dr. Emmett Brown, se não me engano, o outro com o Biff também. Tem um desenho que fizeram, né, como se fosse uma continuação, basicamente no final do 3, né, com os filhos pequenos, né, que estão no desenho também, que ele era apresentado pelo Dr. Brown, né, no começo, no final ele aparecia, fazendo alguma experiência e tudo, né, então assim, ele em si ele falou que ele não quer mexer na história, né, e porque não teria, né. Eu acho assim, sinceramente, cara, uma continuação seria interessante? Seria. Seria bem difícil você colocar, por exemplo, o que seria o futuro daqui a 30 anos, por exemplo. Seria uma coisa. Eu acho que eu tenho por mim, cara, que o futuro aqui não vai ser tão assim tecnológico. Eu acho que a gente está partindo para um futuro meio apoteótico, assim, né? Apocalíptico, né? Vamos dizer assim, né? Não sei. Só, de repente, uma impressão que eu tenho, né? Mas, por exemplo, dava para você interferir no passado, né? Mexer no passado algum ponto, alguma ocasião. Pode ser um remake, né? Com novos personagens, com nova história. Não precisa ser necessariamente um Marty McFly, mas pode ser uma outra pessoa, mas com umas coisas semelhantes. Poderia ter uma sequência com o filho dele, que seria bem legal. E poderia também ter um remake mais datado daquela época. Que aí seria bem interessante, cara. Mas assim, tipo, focando mais no passado, né? Não necessariamente venha a ser uma trilogia, mas, por exemplo, às vezes um filme só. Um ou dois no máximo, assim, só pra dar aquele gostinho pra nós fãs, né, cara? Pra nostalgia, pra gente mostrar pros nossos filhos aqui, ó, o que o papai assistia na época lá, né? Começou lá naquela época, esse aqui, você gostou do filme e tal. Mas é isso aí, galera. Eu queria que vocês deixassem aqui no comentário o que vocês pensam a respeito disso. Se vocês acham que é um filme que não precisa mexer, que aquela trilogia tá bom e tal, ou se realmente ele merecia um remake, uma continuação. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Valeu, até a próxima.